O Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Cuca, ele joga bem? Essa é uma discussão que tomou conta das redes sociais nas últimas semanas durante o Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre o tema aqui no canal. Sejam bem-vindos, futeboleiros e futeboleiras, para mais um vídeo aqui no canal e hoje para a gente falar sobre o Atlético Mineiro comandado pelo técnico Cuca. É um time que gera um 880 talvez nas redes sociais, ou você ama ou você não gosta, tece muitas críticas e hoje eu chamei meu irmão, meu parceiro, Vinícius Grissi, do Donos da Bola lá de Minas Gerais, da FM, na 98 FM, também lá de Minas. Grissi, é sempre um prazer te ter aqui na casa. Você é da casa, né? Mas se apresente aí para todo mundo que está acompanhando o canal. Prazer é todo meu, Gabi. Um grande abraço. É um prazer enorme participar de tudo que envolve aí o Future. Sou fã do projeto desde o início. Acompanho, trabalho no YouTube, está muito legal. A gente até trocou algumas figurinhas já a respeito disso, do trabalho que vocês estão fazendo, que é um grande diferencial e é sempre um prazer participar. Vamos falar um pouco aí do Atlético com o início de campeonato brasileiro um pouco conturbado, mas com uma curva aí de crescimento, acredito eu, para nesse segundo semestre tentar alcançar os objetivos de um time que investiu tanto dinheiro. E é preciso ressaltar, né, que em meio a convocações, saídas de jogadores, lesões, Covid, a gente tem que colocar isso em pauta. Mas para a gente começar a tentar responder essa pergunta, porque você já viu no vídeo que a nossa ideia é falar se o Atlético Mineiro ele tá jogando bem. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder, ou você vai tirar a sua conclusão no vídeo aqui de hoje. Grissi, o Cuca ele chega depois do Sampaoli, é uma mudança bem grande, né, inclusive, nesse time do Atlético Mineiro. O que ele quer? O que ele tenta propor? Depois a gente vai falar se tá funcionando ou não, mas o que de maneira geral já deu para observar que você acha que ele tentou colocar em prática nesse Galo? O Cuca ele tem um modelo bem particular, assim, né? Que acompanha, tem algumas características dos times do Cuca que acompanham eles em todos os trabalhos, em todos os times que ele faz, por onde ele passa. Mas o Cuca ele é um técnico que consegue se moldar muito ao ambiente, né? A gente vai falar muito aqui ao longo desse papo, com certeza. Do quanto o Cuca tenta explorar as individualidades e fazer com que essas individualidades elas possam se sobressair. E isso tem, claro, os pontos positivos e os pontos negativos, né? O Atlético do Sampaoli no ano passado, embora fosse um time que tivesse muitos bons jogadores e que conseguisse fazer eles se sobressaírem muito, a gente tem o caso do Keno, que fez um ótimo campeonato brasileiro, o caso do Arana, que fez talvez uma das grandes temporadas da carreira dele, mas era um time essencialmente coletivo, que você mudava ali uma peça ou outra, mas você não tinha uma perda tão grande em termos do padrão de jogo. Com o Cuca é um pouco diferente, né? O Cuca nessa chegada ao Atlético, a gente consegue perceber já um time que tem aí uma busca pela marcação individual, né? Que é bem diferente em relação ao que o Sampaoli fazia, né? O Cuca tem encaixes mais individuais, então o time dele tem como referência, sempre que perde a bola, tentar encontrar algum jogador mais próximo e fazer um acompanhamento muitas vezes bem longo. E é um time que costuma, que tem como característica, quando tem a bola, tentar aproximar mais os jogadores, né? Diferentemente do Sampaoli, que espalhava os jogadores no campo no jogo de posição, o Cuca usa muito, principalmente a faixa central do campo ali, com muitos jogadores, às vezes abrindo o corredor para os laterais para fazerem mais ultrapassagens, mas tendo os jogadores mais próximos, principalmente os 4 homens de frente ali, né? Os 2 pontas, o Hulk, o centroavante e o Nacho, tentando se aproximar muito, fazer muita combinação entre eles ali por dentro, para tentar atrair o adversário e explorar os lados do campo. É uma característica que a gente já consegue acompanhar, ou tentar perceber em termos de padrão desse Atlético do Cuca. E aí eu acho que é legal da gente colocar, Grace, porque ele tem essas mudanças, e eu lembro recentemente dele dar uma entrevista falando que ele queria melhorar a saída de bola, que no início do ano acho que ele estava tentando um time de muito lançamento, mas ele não tinha esses caras para receber esse jogo mais direto. Ele já conseguiu mudar isso? Já conseguiu melhorar? A gente tem que considerar que ele perdeu o Júnior Alonso agora para a Copa América também, né, que talvez fosse o grande cara nesse sentido. O Hever tá tentando ali tomar conta por enquanto dessa posição, mas é uma coisa que ele já conseguiu mudar, por exemplo, nessa equipe, conseguiu sair jogando mais das defesas, utilizando seus zagueiros? Oscila bastante, né? O Cuca, ele conseguiu explorar, é curioso, a gente tem debatido muito esse tema aqui. O Sampaoli, no ano passado, quando ele chegou ao Atlético, uma das primeiras medidas dele foi a contratação do Everson, né? Que é um goleiro que tem o jogo com os pés como a principal virtude, talvez, né? Embora eu ache o Everson um bom goleiro,
mas ele tem como a principal virtude a distância que ele tem para a média do futebol brasileiro no jogo com os pés. E o Sampaoli não conseguia explorar tanto essa qualidade do Everson porque os times não pressionavam tanto o Atlético. Como o Atlético tinha muita qualidade para sair de trás e para colocar os homens de frente em 1 contra 1, no ano passado o Atlético era muito pouco apertado ali na saída de bola. Os times faziam um bloco mais médio, um bloco mais baixo para marcar. O Cuca ele tem conseguido explorar mais o Everson. Ele tem conseguido fazer os times pressionarem mais o Atlético, atrair o adversário e usar principalmente o Everson como esse jogador para sair dessa pressão e começar a encontrar campo para correr. É algo que já foi marcante nesse início de trabalho. O Alan também é um jogador que tem muita qualidade para sair jogando e que faz aí uma temporada muito boa até aqui com o Cuca. Mas é um time que também não tem aquela necessidade de sempre sair jogando pelo chão. Quando o adversário aperta, não tem vergonha de tentar a bola um pouco mais longa. Você citou o Hever, né, que tem jogado com boa frequência por conta dos desfalques, por conta das mudanças, que é um jogador que tem uma boa bola média, longa aí. Então é um time que não tem essa vergonha de tentar sair com uma bola um pouco mais longa, mas sempre tentando atrair o adversário e achar alguém livre por trás dessa primeira marcação, com muito campo para correr, né? É um time que tenta, diferentemente de outros trabalhos do Cuca, que usava muito primeira e segunda bola no ataque, no Atlético a gente tem visto mais tentar trazer o adversário para pressionar, escapar dessa primeira linha de pressão, muitas vezes com um passe mais médio, mais longo, mas encontrar alguém não para disputar essa primeira bola, para tentar conseguir dominar e achar campo para correr. E nesse ponto ele encontrou uma posição para o Hulk que melhorou, né? Ele começou com o Hulk jogando pelo lado direito, mas centralizado, ele tá conseguindo tirar, pelo menos nesse momento, o melhor do Hulk, né, Grice? E aí o Hulk tem um início de temporada muito bom, né? O início ali chegou até a ter um ruído, né, entre o Hulk e o Cuca, porque o Hulk não vinha jogando tanto e não vinha jogando como queria. Parece que houve ali uma conversa do Hulk com o Cuca e eles meio que chegaram à conclusão juntos de que jogar mais centralizado como um centroavante dentro desse modelo do Cuca seria o melhor caminho para o Hulk. De fato, tem jogado muito bem, é um jogador que tem muita força física, né? O Hulk ele consegue dominar essa bola de costas e girar com muita facilidade, e não é um jogador lento, né? Apesar de ser um jogador muito forte, é um jogador que tem aí uma boa arrancada, então ele consegue girar e arrastar a marcação, conseguir arrastar o adversário com a bola. E aí é meio que solução e problema, né? O Atlético começou a se tornar um pouco dependente dessa bola no Hulk para que ele conseguisse girar e arrastar o adversário e atrair a marcação. E me parece que nesse início de campeonato brasileiro alguns times já perceberam isso. Eu não tenho nem esse dado na mão agora aqui, mas eu ouso dizer, sem conferir, que o Hulk talvez esteja aí pelo menos entre os 3 jogadores que sofreram mais faltas nesse início de campeonato brasileiro. Que é algo que já tem dificultado muito nessa construção do Atlético. Os adversários estão começando a fazer um bom rodízio de faltas e o Hulk já não tem conseguido jogar mais. A bola chega no Hulk, o adversário já mata, e isso tem dificultado um pouco as construções ofensivas do Galo. Um exemplo de quem não fez falta foi o Lisiero no jogo contra o São Paulo, deixou ele livre, transitou todo o campo, né, conseguiu fazer a jogada do gol do Atlético Mineiro. Antes da gente falar um pouco mais sobre esse Galo, acho que é legal da gente falar também, ou melhor, da parte ofensiva, falar desse meio campo, porque o Nacho testou positivo e talvez o Nacho fosse esse centro do time também, né, porque você citou o Alan, né, Gris, e aí você tem Tietê, você tem o Zaratio, você tem outros jogadores que brigam por uma posição ali, e a certeza mesmo é que o Nacho é titular. E quanto que pesou, por exemplo, não ter ele nos últimos jogos, depois que ele testou positivo e agora retornando à equipe? Pesa muito porque, assim, a gente falou da liberdade que o Cuca dá para os jogadores quando o time tem a bola, né? O Cuca oferece para os jogadores, principalmente os homens de frente ali, muita liberdade para se movimentar por todas as faixas do campo. E o Nacho é um jogador muito inteligente, né? Ele consegue enxergar muitos espaços. Então, apesar de ser um jogador que vai estar sempre atraindo ali a atenção da defesa adversária, o Nacho ele é um jogador que consegue se colocar em condição de receber a bola com espaço muitas vezes. Ele sai um pouco mais para o lado, muitas vezes para o lado direito, ele cansou de fazer isso no River Plate, né? De receber a bola do lado direito, trazer para dentro e aí ter campo para enxergar. E ele é um jogador que fez muita falta. E aí a gente vai entrar numa questão, né, de
perceber o quanto o trabalho do Cuca está focado no individual de cada um, que é o quê? Sim. Quando começou a perder peças por conta das convocações, por conta do Covid, aí um pouco de azar por ter vindo tudo ao mesmo tempo no Atlético nesse início de campeonato, de perceber o quanto o time perdeu padrão e perdeu qualidade, né? Porque já não tinha mais aqueles jogadores que solucionam os problemas com mais facilidade do jogo, né? O Nath, o Hulk, o próprio Savarino, que faz uma temporada muito boa também, que acabou ficando fora por conta da Copa América, e quando essas individualidades elas foram saindo, aí você precisou recorrer um pouco mais ao banco de reservas, a qualidade do time caiu, porque os movimentos eles são mesmo mais aleatórios com a bola. O Atlético não é um time que tem um padrão muito forte para atacar isso, principalmente no setor de meio campo, fez muita falta, ainda que o Alan faça uma boa temporada, como eu citei, como o Tietê também conseguiu se encaixar muito bem, é um cara que já trabalhou com o Cuca em outra oportunidade, foi uma peça importante ali naquele Palmeiras campeão brasileiro. Então a individualidade dos atletas e a qualidade das peças, principalmente no time titular, quando ficaram de fora, acabaram fazendo muita falta. Eu vou deixar aqui em cima, inclusive, um vídeo que a gente fez sobre o Nath Fernandes, que é uma das peças chaves aí, como o Gris está falando, para esse Atlético Mineiro. E aí eu acho que é legal a gente falar, talvez, das outra posição que... Eu não sei se ele já tem o cara definido, acho que o Savarino talvez seja confirmado, o Keno, ele fez um início de temporada não dos melhores, foi se readequando, até porque teve uma lesão grave, né, no final da temporada passada, Gris. O Cuca já tem definido esses caras pelo lado do campo, que é para vitória pessoal e achar o Hulk, ele tem definido isso na equipe dele? Eu confesso que assim, me parecia muito claro no início da temporada que o trio ia ser formado pelo Savarino, o Hulk e o Keno. O Savarino ele foi um cara que começou a ter um entendimento muito rápido, foi um dos primeiros ali do setor ofensivo do Atlético a ter um entendimento dessa ideia, desse modelo do Cuca, né? Um jogador que vinha jogando muito aberto como um ponta com o Sampaoli, mas que já tinha feito na carreira essa função um pouco mais centralizado, quase como um segundo atacante, e ele conseguiu se aproveitar disso muito bem. O Savarino tem números muito legais nesse ano, em termos de participação direta de gol. Ele não era um jogador tão decisivo no ano passado, como foi em algum momento nesse ano com o Atlético. E o contrário aconteceu com o Keno, né? O caminho contrário. O Keno, que era um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Atlético no ano passado, fez muita falta, inclusive na reta final do Campeonato Brasileiro, quando se machucou e o Atlético acabou perdendo fôlego para disputar o título. Esse ano o Keno tem sofrido muito, e aí eu acho que tem dois pontos do modelo de jogo do Cuca que tem prejudicado um pouco o desempenho do Keno, né? O primeiro é a questão de ter que desempenhar mais sem a bola. A questão da marcação individual, ela desgasta muito o Keno, né? Que aí perdeu a bola, tem que acompanhar o lateral adversário onde o lateral for. E isso desgasta o Keno, muitas vezes ele fica mais longe do gol. Já é um jogador. Fazer arrancada de 60, 70 metros depois. Exatamente, né? Já é um jogador de idade um pouco mais avançada, embora tenha ainda uma boa condição física, mas já não tem conseguido performar tanto ofensivamente. E a segunda questão é que, como ele joga um pouco mais por dentro dessa vez, né, o Cuca associa muito os três atacantes ali por dentro, mais próximos. O Keno já não tem mais aquela vantagem posicional que ele tinha no time do Sampaoli de receber a bola aberta, muitas vezes no 1 contra 1, com muito espaço para correr. Agora ele tem que achar soluções num espaço um pouco menor. E aí, dentro dessa questão, o Johan, na ausência agora do Savarino, e quando o Keno também esteve fora, jogando pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, o Johan performou de certa maneira até bem. Então, embora eu ache que ainda o Cuca vai esperar agora chegar todas as peças para colocar todo mundo jogando junto de novo e para depois tomar algumas decisões a respeito de saída do time, pelo que tem desempenhado os jogadores individualmente, não seria uma surpresa para mim se ele formasse esse trio de frente muito em breve aí com o Savarino, o Johan e o Hulk. Então, para a gente tentar responder, eu acho que agora sim, aquela pergunta, e todo mundo que está acompanhando, se já tem uma opinião formada, pode deixar nos comentários aqui, que a gente vai tentar depois responder todo mundo ali que participar, Grice. O Atlético Mineiro, dentro de tudo que a gente está falando, da proposta, de variar o jogo, de tentar essa individualidade, dá para dizer que está jogando bem ou ainda falta aquele algo mais, assim, ainda vai crescer, ainda pode crescer dentro da competição? Eu acho que falta algo mais. É um time que precisa desempenhar mais e que pode crescer ao longo da competição, né? E é engraçado que a gente teve esse debate aqui por muitas vezes, porque o Atlético fez uma
boa primeira fase da Libertadores, né? Foi a melhor campanha da primeira fase. Isso gera sempre uma expectativa no torcedor. A gente teve muito esse debate aqui, tanto na rádio quanto na TV, porque eu dizia que, apesar dos resultados serem muito bons, o Atlético, por exemplo, teve antes de começar o Campeonato Brasileiro, uma consistência defensiva impressionante. O Atlético foi um time que tomou pouquíssimos gols, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Estadual. Eu dizia que me chamava muito a atenção a dificuldade do Atlético para controlar os jogos. O time do Atlético, por mais que tivesse muito bem, está jogando bem, está ali fazendo um jogo que parece tranquilo, mas é um time que parece sempre sujeito a levar um gol a qualquer momento. Parece que está sempre ali, o adversário está próximo de achar uma bola e sair na cara do gol, ou de encontrar ali uma oportunidade de finalizar. É um time que não controla muito bem nem os espaços, nem a velocidade do jogo, nem a posse de bola. Então, isso eu acho que falta muito ao Atlético, essa questão da capacidade de controlar o jogo, né? E aí aconteceu com o Atlético duas coisas que foram simultâneas nesse início de campeonato brasileiro, que escancararam um pouco as dificuldades coletivas do time, né? Que foram os desfalques, que diminuíram muito a qualidade individual, embora o Atlético ainda tenha um bom time, mesmo com os desfalques. Os times que enfrentaram o Atlético e tiraram pontos do Atlético nesse período, né? Chapecoense, Ceará, o próprio Santos, são times que têm, mesmo com os desfalques do Atlético, times individualmente, a gente olhar assim, jogador por jogador, times piores, mas perdeu ali jogadores que têm soluções muito melhores, né? O Nacho, o Savarino, o próprio Júnior Alonso, que é um zagueiro de bom nível, e ao mesmo tempo o nível dos adversários aumentou, né? O Atlético, a gente falou muito disso aqui, de ter enfrentado um grupo de Libertadores bem acessível, um grupo bem fácil e um campeonato estadual que hoje não tem ali uma grande concorrência, né? O Cruzeiro vivendo uma fase duríssima, o América, por mais que tenha ali um bom trabalho do ano passado, que tinha um time bem estável, não é um time que tem o mesmo padrão de investimento e de qualidade individual do Atlético. Então, à medida que os adversários foram subindo o nível e o Atlético perdeu um pouco dessa capacidade individual, a gente percebeu uma queda. O início de campeonato do Atlético não é bom, fez ali alguns bons jogos, né? Jogou bem contra o São Paulo, ao meu ver, conseguiu controlar um pouco mais, venceu ali sem grandes sustos, mas a rigor tem jogado pior do que os adversários. Isso é muito preocupante. Eu acho que o Atlético vai precisar, para chegar onde imagina que esse time vai estar, né, que é disputando o título, eu acho que vai precisar performar muito melhor, tanto individualmente quanto coletivamente, principalmente. Eu acho que o principal desafio do Atlético é começar a encontrar um padrão, encontrar soluções, porque os adversários já começaram a perceber algumas situações para bloquear o Atlético, que tem dificultado muito aí esse início de trabalho. Então a gente tem muita coisa para acompanhar nesse campeonato, é bem verdade, mas o Cuca já começa nesse momento aí a ter que fazer algumas mudanças, vão ter jogadores que vão chegar ainda, vão retornar, né, seja de Copa América, de lesão, mas acho que é legal a gente trazer esse debate. Se você acha que o Cuca e o time do Atlético tá jogando bem, você pode deixar aqui nos comentários, deixar sua opinião. Se você acha que não, também, obviamente, para a gente discutir um pouco mais sobre isso, porque é um debate que certamente a gente vai seguir ao longo dessa temporada. Grici, muito obrigado por estar aqui com a gente, você é da casa, então sabe que conte com a gente sempre no que precisar. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Valeu, Gabi, um grande abraço a todos, sempre um prazer participar, de que precisar sobre qualquer assunto que a gente falar um pouquinho, que a gente entender um pouquinho, pode chamar, que é sempre um prazer participar e contribuir aí com vocês. O próximo tem que ser sobre FM, né? Não dá para chamar o Myron mais, porque não entende tanto, então a gente fala de FM daí. O Myron é o inimigo do gol, né? Então não é legal falar de FM com ele, porque para jogo o importante é o entretenimento. Então a gente pode tratar desse assunto aí em outra oportunidade. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui neste vídeo de hoje. Deixa o teu like, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.